Estamos de volta. Estranhamente desligou. Fechou o aplicativo aqui. Eu já estava explicando, deve ter ficado perdido. Bom, mas voltando. Hoje a gente vai falar sobre os níveis neurológicos da programação neurolinguística. E a PNL, ela começa, né? Fugiu a palavra. Ela começa ali na década de 70 com... Continue, estamos chamando mais que... com Robert Dilts, com Richard Bender e John Grinder, e depois o Robert Dilts veio e participou, e ele desenvolve esse estudo, se eu não me engano, com a Virginia Satir. E é um conhecimento muito profundo utilizado em duas situações. A primeira é durante o próprio tratamento, onde você consegue identificar em qual nível está o problema da pessoa. Veja bem, com esse conhecimento a gente identifica qual é o possível gatilho, qual é o possível nível que está o problema da pessoa. E com isso a gente consegue ser mais eficaz na hora de fazer o tratamento. Faz sentido? E aí, qual é o segundo momento que a gente pode utilizar isso? Existe uma técnica, isso é incrível, é que eu não estou com os meus bloquinhos aqui. Mas ele utiliza de âncora psicogeográfica, né? Então cada um dos níveis da pirâmide você coloca no chão com uma distância... Ô, Anderson, meu querido, como é que você tá? Seja bem-vindo. Gratidão. Você coloca as cartelinhas no chão com o nome de cada um dos níveis, e a cada passo que você dá, você vai acessando um estado que está ligado a esse nível. Então, assim, vou explicar aqui. Sensacional. Anderson, você vai gostar disso. Eu sinto que você vai gostar. Se você tiver com tempo aí até umas 9 horas para acompanhar, fique que, cara, isso é uma ferramenta master. A gente pode até levar isso para as nossas lives na próxima semana. Que dia que ficou? Segunda? Depois você só me lembra, por favor. Mas vamos lá. Quais são os níveis neurológicos? Eu vou tirar o chat aqui, desativar os comentários, para que vocês consigam ler melhor. Os níveis neurológicos começam em ambiente, vai para comportamento, capacidade, crenças e valores, e identidade está ali em cima em amarelo, num coube dentro do triângulo. Tá? E aí, qual é a sacada disso? De acordo com a problemática que a pessoa traz, e esses 5 níveis, a gente consegue identificar o nível e como lidar com o nível, tá bem? E eu vou explicar uma coisa que é muito interessante, porque muitas vezes a hierarquia, a construção de uma identidade, ela é de baixo para cima. Então a gente começa com o ambiente, eu vou demonstrar isso daqui a pouco, e vai até a identidade. Só que a hierarquia de comando é sempre de cima para baixo. Tá bem? Fazendo sentido? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Essas duas crianças. A primeira, ela tem um ambiente, né? Primeiro patamar, um ambiente, uma família que tem costumes de comer saudável, de comer legumes, frutas, baixo carboidrato, enfim, uma alimentação regrada, certo? Essa segunda criança, ela tem pais, uma família, um ambiente que não tem essa mesma preocupação. E eu não estou entrando aqui em senso de julgamento certo, errado, tá bom? Isso aqui a gente está pegando um exemplo superficial de alimentação, mas vale para como você lida com dinheiro, vale sobre relacionamento, né? As crenças que você desenvolve, a gente vai chegar em crenças. Isso vale basicamente para tudo, tá? Vale para o seu ambiente de trabalho quando você é adulto, não é só quando é criança. Isso aqui é um exemplo didático para vocês entenderem a construção através dos níveis neurológicos, tá bem? Então essas duas crianças vivem em ambientes diferentes. Uma saudável, come verduras, legumes. A outra não tem essa preocupação com a alimentação. Então tem dia que ela come bem, tem dia que ela come porcaria, tem dia que come hambúrguer, pizza, massa, enfim. O que acontece? Com o passar do tempo, essas duas crianças, elas vão criar comportamentos diferentes. Aqui, na piramidezinha é o segundo nível. Comportamentos diferentes. Uma vai ter o comportamento de comer saudável, a outra vai ter o comportamento de não comer saudável. Eric, no trabalho, quando você entra numa empresa nova, você está num ambiente novo e você vai desenvolver comportamentos condizentes com aquele ambiente. Faz sentido? Bom, vocês não tem como responder porque eu desativei o chat, mas espero que sim. Vou tocando o pau aqui. Com o passar do tempo,
essas duas crianças que têm comportamentos diferentes vão desenvolver capacidades diferentes, certo? Por quê? Porque uma vai ter a capacidade de pensar no alimento que ela vai comer, se faz bem, se faz mal, se é calórico, se não é, se é coerente com o estilo de vida que ela quer. A outra pode ser que desenvolva a capacidade de se alimentar mais vezes ao dia, né? Até porque carboidrato dá uma sensação de saciedade rápida e depois ela dá fome. Então ela pode começar a comer mais, ela vai ter capacidades diferentes. Talvez ela coma mais quantidade, mais vezes ao dia, isso muda, ok? E o próximo nível são as crenças e os valores. E aí o que acontece? E aí que chega nas crenças, que eu acho que é muito fantástico, porque normalmente a gente fala assim, nossa, a crença é uma coisa difícil, da onde surge, não sei o que lá. Esse é um dos exemplos, tá? Uma das possibilidades de criar uma crença. Crenças também são criadas por alto impacto emocional, mas não é o foco dessa live, vou deixar para uma outra. Então, assim, a criança que come saudável, ela cria crenças de que comer saudável é algo positivo. Vou exagerar um pouquinho, vamos supor que além de saudável, ela seja vegetariana. Então ela tem crenças sobre o que é uma alimentação sustentável. Ela tem crenças de que comer animais não é legal. Ela tem valores ligados ao cultivo sustentável dos legumes, das frutas, ok? Crenças e valores. E a outra, talvez ela tenha crenças e valores diferentes. Ela tem crenças de que macarrão é a melhor comida do mundo, de que a hora da refeição é a hora de extravasar e comer tudo que você tem vontade, de juntar os amigos. E tá tudo bem, sem senso de julgamento nesses exemplos. São apenas crenças diferentes construídas. Eric, então tudo que eu sou é culpa dos meus pais? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o meio influencia, mas não determina. Cada um de nós tem a liberdade de escolher como vai processar o aprendizado. Eu estou criando uma hipótese construtiva e para demonstração, tá bem? Então, voltando aqui, cada criança vai ter crenças e valores diferentes. E aí, elas vão criar uma identidade coligada a isso. Uma identidade de que eu sou uma pessoa saudável, eu sou um vegano, eu sou um vegetariano, eu sou uma pessoa que adora comer, eu sou uma pessoa que tenho que comer a cada 3 horas. Então, ela cria identidades. A identidade está muito ligada ao eu sou, tá bem? Então, assim, não sempre essa pirâmide vai ser construída de baixo para cima, mas ela tende a sempre ser ordenada de cima para baixo. Então, por exemplo, a criança aqui primeiro, que é vegetariana, quando ela chega no nível de identidade, né, ela fala assim, eu sou vegetariana, eu só como legumes. Se um dia ela resolver mudar, falar, cara, eu quero ser onívoro, eu quero ser carnívoro, eu quero só viver de carne agora, né? Ela vai mudar o quê? Ela vai mudar a identidade. E o que acontece? É para baixo a hierarquia. Quando ela decide mudar o eu sou, ela vai mudar a crença dela. Bom, talvez comer carne é bom também. Ela vai mudar a capacidade dela, vai criar a capacidade de comer carne. Ela vai criar o comportamento de comer carne. E talvez mude os ambientes. Por quê? Porque ela pode começar a frequentar churrascarias, que talvez ela não frequentasse antes. Vamos pegar um fumante. Uma pessoa que fala assim, eu sou fumante, ou eu sou gordo. Ela tem essa crença de identidade, ela acredita que ela é isso. Enquanto ela acredita que ela é isso, ela vai ter crenças que sustentem isso, vai desenvolver capacidades que sustentam as crenças, que sustentam a identidade, e assim por diante. E aí, se uma pessoa deixa de ser fumante e desassocia da identidade, eu sou um ex-fumante, eu não sou mais fumante, eu sou uma pessoa mais saudável, né? Isso eu aprendi no Poder Sem Limites do Tony Robbins. Né? Para pessoas... Eu perdi 20 quilos em 4 meses. E essa questão do quanto eu me sinto gordo, do quanto eu me sinto magro, é uma coisa que eu sempre me questiono. E aí a grande questão é que assim, eu não estou fazendo uma dieta. Eu não sou um gordo, eu sou um magro. Eu sou uma pessoa que está buscando um estilo de vida mais saudável. Isso envolve outras áreas, esporte físico, sono, alimentação, consumo de álcool, enfim. E é quando eu mudei a minha identidade de eu sou gordo, porque eu usava isso de desculpa. Olha, um churros, vou comer, sou gordo mesmo, né? Gordo gosta de comer, e punha a desculpa no gordo. Ou seja, eu tinha uma identidade de gordo e usava crenças para justificar que eu era gordo e continuava com um comportamento de gordo. Ou o comportamento que me deixava gordo, melhor dizendo, né? Não de gordo, mas que favorecia eu estar no sobrepeso.
E aí quando eu falei, cara, não, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa que quer o equilíbrio, eu sou uma pessoa que quer praticar esporte, que quer dormir mais, porque eu dormia 6 horas quando muito, né? Hoje em dia eu consigo dormir ali próximo das 8. Isso envolve alimentação, envolve consumo de álcool, e aí a minha identidade mudou, e aí automaticamente as minhas crenças mudam. O que antes era uma tentação muito grande, nossa, um sonho, delícia. Agora a crença, existe uma outra crença que fala assim, cara, é gostoso, mas não é tão saudável. E aí existe negociação, de verdade, tipo, vou ou não vou, né? Muda a minha capacidade. Antes a minha capacidade era de comer uma barra de chocolate em 5 minutos, assim, abrir e comer. Hoje eu tenho a capacidade de deixar a barra durar alguns dias. Mudou a minha capacidade, cara. E parece besteira, mas é muito intenso. Porque eu estou dando um exemplo superficial. Mas isso serve para tudo. Se você tem a identidade de, nossa, eu sou um bosta, nossa, eu sou péssimo, nossa, eu sou um mau filho, um mau marido, uma má esposa, um mau chefe, um mau funcionário, eu sou um coitado, eu sou... Tudo que você fala eu sou assim carrega muito peso no nível neurológico. Eu não estou falando... se você acredita, ótimo, encaixa mais ainda. Se você não acredita, ótimo também, porque funciona sem acreditar em relação à atração, à energia. E isso eu não quero entrar nessa discussão. Estou falando em nível neurológico. É o poder da crença sobre você mesmo, tá? É o poder da crença sobre você mesmo. Placebo é qualquer efeito, técnica que você utiliza para prover uma mudança sem um elemento químico. Você acreditar que você é alguma coisa é como se você estivesse tomando uma pílula de mentira. E essa mentira pode te favorecer ou não, né? Então, quando você muda a sua identidade, você muda suas crenças, você muda a capacidade, comportamento e ambiente. Uma pessoa que era fumante, quando para de fumar, muda a crença, mudam-se os valores, né? Antes fumar era legal, era adrenalina, era uma fuga, começa a ser algo maligno, algo prejudicial, algo com alto custo de vida. Mudam-se as capacidade de fumar o máximo por dia, capacidade de ficar 1 ano sem fumar, comportamento e às vezes o local, tá bem? Espero que esteja fazendo sentido. Vamos liberar os comentários aqui. Liberei os comentários. Fala, Renan. Ih, pessoal, até agora o que eu falei tá fazendo sentido? E aí é o que eu falei, né? A gente utiliza isso na clínica para identificar o problema da pessoa. Porque existem algumas perguntas, deixa eu ver se eu acho o slide aqui. Não é esse, nem esse, então deve ser esse aqui, esse aqui, ó. Existem essas perguntas que a gente faz para identificar, ou às vezes durante a própria conversa. Então, por exemplo, tem pessoas que falam assim, cara, toda vez que eu chego em casa eu me estresso porque meu marido, toda vez que eu chego no trabalho já dá um calafrio. Estão vendo que são lugares? A pergunta é onde? Onde acontece isso? Então, se os problemas são respondidos quando eu faço pergunta onde, significa que o gatilho é o local. Então eu faço trabalhos para ressignificar os locais. No nível de... Vou intercalar aqui, vamos testar a minha capacidade de mudar o slide. No nível de comportamento, qual é a pergunta? A pergunta é o quê? Então assim, o que você faz, o que você está fazendo, qual é o comportamento? Quando eu estou escrevendo o e-mail para um cliente, eu fico nervoso. Esse é o quê? Quando eu preciso pegar o telefone e ligar, isso é o quê? Tá ligado a uma crença? Tá ligado a uma crença. Mas o problema tá no quê? É uma ação o problema, entendeu? Tá fazendo sentido? Qual é o próximo nível? Capacidade. A capacidade é como? É o como você executa, como você faz. Qual é a estratégia consciente ou inconsciente? Então, tem pessoas que é o processo de fazer. É o como que está o problema. E quando eu preciso falar em público, num palanque, é o como, é a situação ali, né? Então, tem o ambiente, tem o que fazer e tem o meio por detrás, que é a capacidade, é falar em público a capacidade. Faz sentido? Aí temos as crenças e os valores e está muito ligado à pergunta por quê. Por que você vai comer esse doce? Porque eu sou gordo. Então tem o porquê e já tem identidade junto. Porque eu preciso comer a cada 3 horas. É uma crença. Hoje em dia eu faço jejum. Eu já tive essa crença. A primeira vez que eu perdi 30 quilos em 1 ano, eu comecei comendo a cada 3 horas.
Eu tinha um despertador às 3 da manhã para comer peito de peru, porque eu achava que iria aumentar o metabolismo, ia aumentar a queima calórica. Depois eu estudei um pouquinho, percebi que interromper o sono era péssimo. Enfim, eu mudei minha crença, eu mudei meu comportamento, tá? Eu comecei a dormir 8 horas, eu tinha um despertador para ir dormir, porque era mais saudável. Então, quando a gente percebe que está ligado ao porquê, são crenças. Ah, eu não consigo um emprego porque o mercado está difícil. É crença. Não, mas está difícil. Não, é crença. É crença. As pessoas mais ricas do mundo ficaram mais ricas. Muitas pessoas começaram a ganhar mais dinheiro, o dobro, o triplo do que antes da pandemia. Então é uma crença. Para você ela parece verdade. Aliás, a crença é a percepção de verdade. É que você achar que aquilo que você acha é uma verdade. Então é uma crença. Faz sentido? Pode ser condizente com a verdade. Pode ser condizente com a verdade. Por exemplo, se eu soltar isso aqui, vai cair porque existe gravidade. É uma crença que ela se confirma no teste, mas é uma crença. Poderia ter um ímã e através do ímã ele subir. Aliás, tem um ímã, mas ela não vai subir. Então, são crenças. Sempre que tem um porquê, são crenças. E aí trabalhar crenças, cara, é incrível. Porque uma vez que você trabalha a crença, você está já ali em cima, no topo da pirâmide. Você já vai mudar o quê? Você já vai mudar a capacidade, você já vai mudar o comportamento. Tá, eu tenho crença que eu não consigo me concentrar. Qual? A capacidade é desfoco. Crenças de, cara, a partir de agora eu consigo me concentrar. Qual é a capacidade? Cara, é assim rápido, algumas coisas sim, algumas coisas não. De verdade. Uma das coisas que eu fiz comigo foi em relação à identidade de eu sou ruim de decorar nomes. Eu falei acho que disso na primeira live. E aí eu criei estratégias, eu criei uma capacidade para lembrar de nome associado ao lugar. Então tem coisas que sim, são bem rápidas. Outras são mais demoradas. Tá certo? E por último, o identidade é quem? Normalmente são as perguntas eu sou feio, então já tem uma crença, né, mas está ligado à identidade. Eu sou gordo, eu sou burro, ou eu sou inteligente, eu sou autossuperável, enfim. São as identidades, isso controla tudo. Então se você muda o que você pensa sobre quem você é, você muda automaticamente as crenças que te sustentam, e aí com crenças diferentes você tem comportamentos diferentes. Estou no slide errado. Você tem comportamentos diferentes, capacidades diferentes, e você vai ter resultados diferentes. Faz sentido isso? Vou colocar aqui agora os comentários. Tá ainda aí, Anderson? O que você achou? Cadê minha água, né? Tá aqui do lado. E assim, aí a gente cria a noção, né, do impacto que a gente causa. Porque se a gente está no ambiente de trabalho, se a gente está na nossa família, a gente tem influência no meio, né? Principalmente com criança, cara, principalmente com criança, muito cuidado com criança. Porque às vezes aquilo que você fala, aquilo impacta e cria uma crença. Eu falei que existem duas formas de criar crença, né? Uma é por repetição, então essa construção dos níveis neurológicos cria uma repetição, e a outra é por alto impacto emocional. Então, às vezes, uma bronca, um susto que você dá na criança e você verbaliza alguma coisa, como você é incompetente, se ela comprar aquela crença, fodeu. Pensei se vou falar, não vou, falei. Fiz que ia, acabei no fundo, e aí falei palavrão e foda-se. E a criança absorve aquilo e trava. Ela aceita como verdade, e aí o que vai acontecer? Se ela acredita que ela é incompetente, se ela acredita que a crença dela é que ela não vale, a capacidade dela vai corresponder a isso. E ela não vai buscar se superar, ela não vai buscar a se sobrepor. Eu venho batendo muito forte nessa tecla do por mais pessoas capazes de se autossuperar. E eu me considero uma pessoa autossuperável. Eu me considero, deixa eu tirar a foto aqui de fundo para ler esse comentário, Anderson. Eu me considero alguém que busca. E ontem mesmo, foi ontem. Eu passei por uma situação que eu percebi que tinha uma crença, tinha um bloqueio muito grande. Eu fiquei 1h20 em auto-hipnose para ressignificar, para rastrear, para entender, para trabalhar. E resultou no quê? Resultou em atividade prática, resultou em outras crenças, resultou em, cara, vou para cima. Resolveu 100%? Não, eu já percebi que ainda tem alguns detalhezinhos que precisa de reforçar, mas porque é um processo, é uma construção. Mas por que eu me esforço para ter esse resultado? Porque a minha identidade é que eu sou autossuperável.
então eu vou me esforçar para me superar mais uma vez. Vamos lá, Augusto. Se fizermos o exercício de utilizar essa simples técnica, iremos formatar um novo repertório mental. Com certeza, quando você entende esse conceito, e aí o que eu convido vocês é simplesmente de talvez pegar algo e mudar a fala sobre a identidade. Lá em cima. É o que eu falei assim, em vez de eu sou gordo, eu sou uma pessoa saudável. Porque você fala assim, eu sou uma pessoa fazendo dieta, é meio que um comportamento para evitar uma identidade. Não dá tão certo às vezes, né? Então é melhor você mudar a identidade. Cara, hoje eu sou uma pessoa saudável. Você não vai analisar mais se você quer comer ou não quer. Você vai analisar se faz sentido com quem você é. Eu sou um líder bom, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, um marido, esposa, colega, né, no trabalho, um bom aluno. E agora, até o Anderson já sabe disso, né? Aliás, o método, né? Quando eu falo aqui, cadê? O método TDAH, cadê o slide que eu falo dele? Enfim, depois eu mostro. É porque eu fui diagnosticado. E percebam, eu falo eu fui diagnosticado. Eu não falo eu tenho, eu não falo eu tive. Eu falo eu fui diagnosticado. Eu falo no sentido de que foi um rótulo que me deram e durante muito tempo eu acreditei ter e usava de desculpa. Eu tenho déficit de atenção. Eu não consigo prestar atenção na aula. Peguei recuperação porque eu não consigo prestar atenção na aula. A aula é muito chata pra mim. Nossa, eu não vou assistir a live porque a live é muito longa. E aí eu usava de muleta. Até um dia que o Master em PNL falou, Eric, você não tem, você acredita, você tá usando isso de identidade. Você tá se apoiando nisso. E aí doeu porque eu não queria abrir mão. Rolou um pensamento do tipo assim, cara, então tudo que eu vivi, todas as desculpas que eu dei eram falsas? Agora eu vou ter que enfrentar o mundo sem essa desculpa? Doeu. E eu falei, cara, mas se tiver que ser, vai ser, né? E como seria o Eric se eu acreditasse que eu não tenho mais, ou que eu superei, ou sei lá, ou que eu posso ter e ainda assim ser alguém focado? É uma outra crença. Então, eu trabalhei essa minha identidade. Eu não falo mais que eu tenho, eu falo que eu fui diagnosticado. Se eu tive, se eu deixei de ter, se eu aprendi a lidar, whatever, né? O importante é que eu consigo hoje ter o foco necessário. Hoje eu faço curso online, eu assisto na velocidade 2. E eu fico parado. Eu entro num estado onde eu mantenho o foco durante, 20 minutos, mais do que a maioria das pessoas que não foram diagnosticadas com déficit de atenção. Isso por quê? Porque eu mudei minha identidade e eu criei capacidades, recursos para sustentar essa identidade de que eu sou autossuperável, de que eu sou capaz, de que eu posso expandir meu potencial, que se tem um desafio eu quero, se eu quero, não porque eu vou te dar um desafio, Eric, faz aí, não, um desafio porque eu quero superar, então eu posso, se eu quiser eu posso. Eu entro quase no estado de flow, só que conduzido, provocado, né? Eu descobri que eu posso ter isso. E aí é treino, é um estado que eu aprendi a criar, né? Por isso que eu falo assim, não ponham a culpa nos pais, porque, cara, os pais nem sabiam disso, né? E não é o único ambiente. Eu peguei aqui o exemplo das crianças, aqui tá o método TH, né? Transforme desafios e aumente habilidades. Porque é exatamente isso. Eu tinha desafio de concentração, hoje eu tenho habilidade de me concentrar. Eu tinha desafio de falar em público, hoje eu tenho habilidade de falar em público. Às vezes falo errado, mas falo. Eu tinha o desafio de entrar numa live e hoje eu faço. A primeira live que eu fiz sozinho eu estava bem nervoso. Eu não sei se é perceptível na primeira live, mas eu estava bem nervoso. E eu faço live toda semana com meu sócio, com o Renan, no Porta da Mente, falando dos cursos de hipnose. Mas a primeira live sozinho eu tava com um clima diferente, né? E superei, né? Hoje eu tô tranquilo, me perco ainda, criei todos esses slides aqui para ter uma linha de raciocínio, sim. Para quê? Para entregar um conteúdo melhor, para ser uma live mais dinâmica. Por quê? Porque eu tenho alguns conhecimentos. Eu sei que o cérebro humano não mantém atenção em mais de 30 minutos em algo que ele gosta se não houver estímulos. Vou repetir. O cérebro humano não mantém o foco e a atenção por mais de 30 segundos em algo que ele gosta, se não houver estímulos. Uma prova disso,
pega uma pessoa que adora futebol, jogo de futebol, não perde futebol por nada. Esse ele coloca ela para assistir um jogo de futebol, algo que ela gosta, só que aí é um jogo bosta. É um jogo daquele toca ali, toca lá, toca ali, toca lá, sem adrenalina, sem emoção ali. A molecada da rua joga com mais emoção do que o time. O que vai acontecer em alguns poucos minutos? A pessoa vai distrair, primeiro o cara que sentar do lado ali conversa, a primeira mosca que passar vai ver, primeira mensagem no celular vai ver, ok? Por quê? Porque não tem estímulo. Faz sentido? Agora, se pega uma pessoa... Eu não acompanho futebol. Não acompanho. Assim, não sei campeonato, não sei time, não sei quem ganha, quem perde, nada. Só que se eu tiver com um grupo de amigos, colegas, e tiver passando num jogo, e o jogo tiver interessante, suspense, sabe, toque, vai, sai quase gol, e sai gol, e é gol pra caralho, é gol e defende muito, eu vou me entreter. Não porque eu tô torcendo para um time, mas pelo espetáculo, pela beleza, pela interação, pelos estímulos. Então, quando eu faço um jogo aqui de slides, é para mudar o estímulo. Você não sabe se vai ter mais um slide, se não muda o slide, sai um pouco o Eric, foca, se olha ali, escuta o que eu falo. Então, são técnicas para eu pôr estímulos e você manter mais atenção. Vamos lá, Anderson colocou aqui. Quais as ferramentas que você utiliza para estar sempre conectado com você? Eu ia fazer uma brincada aqui, eu ia falar, eu uso essa ferramenta aqui, ó, tô sempre conectado. Eu falei, nossa, que bosta, né? Putz, cara, eu acho que os processos que te trazem presença. E então, a meditação e a auto-hipnose são as ferramentas que eu uso para me reconectar. Mas eu acho que eu não posso dizer que eu estou sempre conectado comigo. Eu acho que tem momentos que eu me perco pela vamos pegando aqui, né? Eu me perco pelo quê? Pelo ambiente. Às vezes o ambiente está muito tumultuado, às vezes tem muito estímulo. Eu vou falar provavelmente na próxima live sobre complexidade e estresse. Estresse é só a forma que você processa. Olá, Renata, obrigado por ter entrado. Espero que você goste do que a gente ainda vai passar aqui. Depois a live vai ficar salva no IGTV, então também você pode assistir, que tem bastante conteúdo. Mas voltando, Anderson, eu acho que às vezes a gente se perde um pouco, a gente às vezes tem objetivos, às vezes a gente foca muito neles e se desconecta. Às vezes a gente entra no flow, mas não no flow saudável, sabe? E aí eu acho que é o estado de presença, assim, é você parar, é você sentar, é você meditar, é você se questionar, cara, quem eu tô sendo, né? A gente tá falando aqui de identidade, quem eu estou sendo? Eu tô sendo quem eu quero ser pra mim? Eu tô sendo quem eu quero ser para as pessoas à minha volta? Eu tô sendo quem eu poderia ser, né? Então eu acho que através da meditação, da auto-hipnose, e aí o que eu diferencio, tá? Isso é uma definição Eric, tá, gente? Não quero entrar em debates aqui de, não é hipnose é isso, meditação é aquilo, cara, não, isso é meu, tá? Pra mim. A questão da hipnose é, quando eu entro, aliás, da meditação é eu entrar num estado de foco, às vezes na minha respiração, às vezes tentar silenciar minha mente, né? Tentar não pensar em nada que seja uma palavra, é o tipo de meditação que eu faço, e ficar ali, baixar minha frequência neural. E a auto-hipnose já é um processo onde eu vou querer trabalhar mais dentro, assim, é cavucar mesmo, é um processo mecânico, tipo, é uma metáfora do mecânico de carro, assim, né? É pegar as ferramentas e ir lá e arrumar o que está desregulado. Renato, você está aí ainda? Até falando, né? A gente estava conversando agora há pouco antes de entrar aqui na live e eu mandei uns áudios explicando a hipnose, né? Então, assim, a pessoa que a gente estava falando no áudio, devido ao que aconteceu no ambiente da escola, ela criou crenças e valores de que não era um ambiente legal, que não é um ambiente saudável. E aí ela faz com que ela tenha o comportamento de não querer ir, faz com que ela tenha o comportamento de ter raiva. Então, quando a gente faz um trabalho desse, a gente tem que ressignificar o acontecimento para desvincular a crença do local e do que aconteceu.
para que a pessoa possa destravar. E aí a grande questão, e aí depois se você tiver interesse em reassistir a live, você vai ver que o risco é que essa criança ela cresça com a identidade de ser gaga. E aí ela vai comprar isso para ela. E aí uma criança não dá para talvez explicar que nem eu expliquei aqui na live, mas se a gente ressignificar, a crença muda e aí o impacto é para cima e para baixo. Então o nível de baixo influencia o de cima, mas não determina, e o de cima meio que impõe o de baixo, tá bem? Bom, dos slides é isso, né? Então, só para finalizar, essas são as perguntas que nós fazemos ou percebemos às vezes durante a conversa, né? O que te impede, por que te impede, né? Quem é você, o que a pessoa quer trazer em relação a ela. O Anderson, no depoimento que ele gravou para mim, ele fala assim, meus dias de stand-upero, acho que era essa palavra que você usou, stand-upero, quem anda de stand-up. Isso é uma identidade, né? Você se identifica com isso. Eu nunca subi naquilo, não. Aliás, o dia que eu for tem que ser filmado, porque vai ser comédia, certeza. E aí você cria a crença de ex-stand-upero, né, com seu trauma. E aí, né, o que a gente fez? Você é um ótimo exemplo, porque a gente consegue utilizar sempre. Você sofreu um acidente, gerou um trauma, e você criou uma crença de que era perigoso, que era arriscado, que, enfim, você não conseguiria mais. E aí, logicamente, a sua capacidade, seu comportamento eram coerentes com essa crença, né? E até o ambiente, né? Por mais que você entrasse no mar, você não entrava no mar no mesmo nível que você entra hoje, que nem você relatou. Por quê? Porque a gente trabalhou a crença, você venceu a crença, e você voltou a ter a identidade que você queria, de stand-upero, de aventureiro, de, sei lá, pássaro livre, de papai tá na área, ao seu máximo, e aí você desdobra em todo o resto, tá bem? Olha, hoje eu remei 5 km. Incrível! E conhecendo outras pessoas. Porque quando a gente muda as nossas crenças, que impactam as nossas ações, a gente muda os resultados. Golfinhos, cara. Que incrível. Nossa, eu tenho muita vontade de nadar com golfinhos. Eu acho que é uma experiência incrível. Aliás, planos de ir pra Ilhabela aí, ó. Vai ter que receber em casa. Bom, pessoal. Eu mudei o horário da live, tá? Então antes era 21 horas, mas ficava um pouco apertado para mim. Apertado, não sei se a palavra é certa, puxado, acho que fica melhor. Para o pessoal que acompanha também, né, tem alguns alunos dos cursos de hipnose de Portugal, falavam, pô, Eric, 9 horas já é meia-noite aqui, pô, não dá mais cedo. Então eu mudei para as 8h15 da noite. Toda quinta-feira vai ser agora às 8h15. Por que 8h15? Porque tem um monte de live que começa às 7, então tá terminando por volta das 8. Dá tempo de tomar uma água, ir no banheiro, lembrar que tem a live do Eric, Rolf ao vivo, e voltar pra cá pra assistir a live às 8h15. E eu me propus a terminar ela antes das 21, tá bem? Para que vocês também tenham esse respeito. Então são lives que vão durar em média até 45 minutos. Podem existir exceções? Óbvio. Mas a ideia é que parem antes das 9. E aí, para finalizar, o que eu gostaria de falar para vocês que estão aqui me acompanhando, ou você que está me assistindo em algum outro momento no futuro, é que o meio não determina. O meio, ele só influencia. Onde você nasceu, a sua família, a escola que você estudou, os amigos que você teve, tudo isso influencia. Isso ajuda a criar crenças boas e ruins, comportamentos bons e ruins. Eric, o que é bom ou ruim? Eu quero entrar aqui só num consenso. Bom é aquilo que te aproxima do seu objetivo, ruim é aquilo que te afasta do seu objetivo. Vou definir assim, tá? Isso vou aprofundar em outra live, provavelmente, mas nesse momento eu quero isso. Então o ambiente, ele influencia. Na minha família não existem empreendedores. Eu escutei do meu primo uma vez, larga a mão disso, nossa família não tem sangue para empreendedorismo, influencia. Eu aceitei essa crença? Eu falei, não, eu não aceitei. Se não existiram empreendedores até agora, talvez possa existir a partir de agora, eu posso ser o primeiro. Então não determina, tá bem?
Então aqui as imagens, né, não importa em qual degrau da escada você tá, você pode escolher subir, descer, parar, sentar, deitar, dormir, não determina, né? E aí aqui embaixo, não sei se aparece para vocês, né, os dominós caindo, então não é porque você veio de uma vivência familiar, com um padrão que se repete, com coisas que acontecem sempre, que precisam continuar acontecendo com você. Você não precisa seguir os padrões da sua família para ter a identidade de pertencer a ela. Olha isso que louco. Você não precisa seguir os padrões da sua família para se sentir parte dela. Ah, minha família inteira é gorda, eu preciso ser gordo, se eu emagrecer eu não vou ser parte da família. Exemplo superficial, mas real. Acontece, aparece na clínica. Isso para tudo, né? Para questão de dinheiro, para questão de empreendedor ou não empreendedor, para questão de tudo. Você não precisa seguir os padrões da sua família para ser parte dela. Você pode quebrar esses padrões, você pode criar os seus padrões. E a gente vai passar padrão bom, vai passar padrão ruim. A questão é a busca de tentar ser melhor, tá bem? Foi um prazer estar com vocês aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você estiver assistindo isso agora ou em outro momento, que para você vai ser agora, para mim já não é. Eu sempre peço, compartilhe isso com pessoas que esse conteúdo possa interessar, que esse conteúdo possa impactar. A live, o GTV, o Instagram, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e que esse tempo investido possa enriquecer a alma das pessoas, tá bem? Para finalizar aqui, meu gratidão, vocês podem tirar aí um print se quiser também, meu Instagram é Eric Rolf, por um mundo com mais pessoas capazes de se autossuperar para que você possa se aproximar da vida que você deseja, tá bem? Gratidão pela presença de vocês, uma ótima noite. A minha ainda continua aqui, vou agora paro de, não é dar aula isso aqui, né? De compartilhar conteúdo para absorver conteúdo. Vou agora às 21 começar a assistir uma aula, tá bem? Uma boa noite, um abraço, até quinta-feira que vem.